A palavra de Deus nos aconselha a não desprezar o dia das coisas pequenas, não desprezar os pequenos começos. Sim, é muito comum no início de um novo ano as pessoas planejarem coisas que elas querem alcançar no ano seguinte. Elas planejam, sonham alto. Quero perder no mínimo 10 quilos. Eu quero começar a falar inglês. Eu quero começar uma renda extra, fazer o meu próprio negócio. Enfim, elas vão fazendo planos e planos e planos. E você sabe como essa história termina. Normalmente, ela termina no dia 2 de janeiro. Ela termina no dia 2 de janeiro, afogada já nos velhos hábitos. Desculpe, eu também já fiz isso. Não é só você, todos nós, né? Todos nós. Quem nunca? Quem nunca começou o ano cheio de planos e depois os planos estavam mortos no dia 2? Muito bem. Mas por que isso acontece? Porque normalmente nós começamos errado, nós queremos começar grande. Nós queremos começar grandes mudanças de uma vez. E é verdade que às vezes a gente tem que fazer uma grande mudança radical na nossa vida, mas a maioria das grandes mudanças começam pequeno. A maioria das grandes coisas começaram pequenas. E isso é desde o ser humano, né, que nasce um bebê e depois cresce, fica grande, até as plantas, as árvores, a natureza toda indica isso, que o início de tudo é sempre algo pequeno e aquilo vai crescendo e vai desenvolvendo. Então a palavra de Deus nos aconselha a não desprezar o dia das coisas pequenas, não desprezar os pequenos começos, os pequenos princípios. Então, o erro está aí. A gente planeja coisas grandes, sonha grande, e aí não consegue realizar, não consegue começar, porque não sabe nem por onde começar. Então, os hábitos antigos voltam e tudo segue igual. Mas a palavra nos ensina a ousarmos começar pequeno. Então, eu não sei qual é a área da sua vida que você quer mudar, mas você pode começar uma grande mudança com uma pequena decisão, um pequeno detalhe. Vou dar apenas alguns exemplos. Por exemplo, se você é aquela pessoa que todas as manhãs são corridas para você, você acorda já correndo, vai correndo, toma o café correndo, sai correndo da porta, vai correndo para o ponto de ônibus, corre atrás do ônibus, chega no trabalho correndo para bater o cartão, sempre 1 minuto, 2 minutos atrasados. O que aconteceria se você começasse uma pequena mudança a partir de amanhã de manhã, de se levantar 10 minutos mais cedo da cama? Só 10 minutos. Você pode. 10 minutos não vão fazer grande diferença. Você há de convir que não vai fazer grande diferença na sua vida, no seu dia. Mas 10 minutos mais cedo para você pode sim mudar a sua manhã. E se muda amanhã, muda o dia inteiro. 10 minutos é uma pequena mudança, não é? Mas é um bom começo que você poderá aplicar na sua vida. Você pode, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui. Você tem um casamento meio frio, um casamento assim meio sem graça, e muitas coisas precisam mudar no seu casamento. Mas e se você, marido, decidisse, ou se você, esposa, decidisse? Porque às vezes a esposa fica esperando no marido, não toma atitude, né? Mas idealmente o marido tomaria atitude. Mas se ele não tomar, a esposa toma. Qual é a ideia? Qual é a sugestão? A pequena mudança. Se você fizesse questão de toda vez que saísse de casa e chegasse em casa, você desse um beijo na sua esposa ou no seu marido. Todo dia. Toda vez. Tô indo embora pro trabalho. Beijo. Cheguei do trabalho, amor. Custa? Não, não custa. Mas essa proximidade, esse pequeno gesto, estou saindo, um beijo. Vou pro mercado, um beijo. Quer dizer, você faz questão de, com esse pequeno gesto, mostrar para sua esposa, para o seu marido, olha, eu estou te vendo, eu
sinto que eu vou ter que sair agora, mas estou pensando em você. São tantas coisas que são faladas com um pequeno gesto, não é? Olha, cheguei agora, te dou um beijo. Primeira pessoa que eu procuro é você. Primeira coisa que eu faço quando chego em casa é te dar um beijo. Quer dizer, eu estava pensando em você o dia todo, eu estava querendo chegar em casa, eu não vi a hora de estar aqui com você, que bom que eu estou aqui com você. Tudo isso é falado com um beijo, um pequeno gesto. Você pode, a partir daí, é claro, há muitas outras coisas que você precisa mudar, certamente, no seu casamento, se há problemas acontecendo, mas isso aí vai dar um incentivo para você fazer outras mudanças maiores e maiores e maiores até que o casamento mude, com um pequeno gesto. E se você que está se sentindo como se a vida estivesse escorrendo por entre os seus dedos, entra ano, sai ano, você não cresce, você não progride, você não prospera, sabe? A sua cabeça não muda no seu trabalho, você vê outras pessoas chegarem depois de você, né? Entrarem na empresa depois de você e passarem à sua frente, não é? Você vê outros crescendo e você não cresce. E se você fizesse um pequeno ajuste, digamos assim, ao invés de ficar deslizando, rolando a tela infinita das redes sociais todos os dias, toda vez que você vai no banheiro, toda vez que você está no ônibus, no metrô, etc., toda vez que você não tem nada para fazer, ou tem até mesmo, mas aquela prática, aquela atividade é mais confortável, não é? Mais agradável. E se você começasse a trocar esse tempo de tela numa rede social por uma leitura edificante, uma leitura útil, alguma coisa que venha te ensinar mais, que venha te ajudar, te aproximar mais de Deus, que venha te aprimorar como um profissional, como pessoa, se você fizesse isso. São os mesmos 5 minutos, são os mesmos 10 minutos. Você não precisa passar horas lendo, não, um livro, não. Na mesma tela que você usa para rolar as redes sociais, você pode estar lendo algo útil. É uma pequena mudança, não é? Mas se você fizer isso todo dia, o que vai acontecer ao fim de uma semana, ao fim de um mês, ao fim de um ano? O que você acha que vai acontecer com a sua cabeça? Se você estiver ingerindo só coisas boas, conteúdos positivos, edificantes para a sua vida. É uma pequena mudança, não é? É um pequeno começo, mas pode gerar grandes, muito grandes resultados. Faça uma pequena mudança na direção da grande mudança que você quer. Uma pequena mudança, só uma pequena. E não despreze. Se você for falar para alguém o que você decidiu fazer, que eu não aconselho que você faça, até você ter o resultado. Se você for falar para alguém, eu decidi começar a fazer isso, as pessoas vão rir de você. O que você acha que você vai conseguir com isso? Você está pensando o quê? É bobo mesmo. As pessoas vão rir. Não se preocupe. Primeiro, não fale. Faça. Depois do resultado, você fala o que você fez. Como é que você mudou? Depois que as pessoas começarem a notar como você muda tanto, como você está melhorando tanto, aí você começa a falar. Aí você dá dica. Olha, o que eu fiz foi isso. Pode parecer pequeno, mas o resultado tem sido grande. Comece a fazer isso. Experimente. Pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. Grandes mudanças normalmente começam pequeno. Você tem que decidir fazer isso. E quando você começa a entender isso, o poder de começar pequeno, você então entende que não é tão difícil assim mudar. Não é tão difícil. O tempo vai passar de qualquer maneira, você vai fazer alguma coisa de qualquer maneira, então você pode fazer algo positivo. Vai ser um pouquinho de esforço, um pouquinho, talvez, de desconforto, mas é tão pequeno que você... isso aqui eu posso, isso aqui eu suporto. E se você mantiver isso, você vai ver o resultado lá na frente. Então, a palavra dá a dica. E eu vou fechar com esse versículo aqui de Jó, capítulo 8, versículo 7, que diz: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Você está preparado para crescer em extremo? Então, comece pequeno e não despreze o dia dos pequenos começos.